Equipe da Cooper Alpha conversa com especialistas sobre análise de mercado. No quadro Temática, o presidente da FAESC analisa o posicionamento dos líderes rurais catarinenses. Saiba a importância da proteção de fonte modelo Caxambu para os produtores rurais. O último levantamento do IBGE em Santa Catarina diz que o campo está envelhecendo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O assistente comercial da cooperativa Cooper Alpha, Luiz Henrique Kessler, conversa com o consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, Leonardo Martini, no quadro Análise de Mercado, sobre o que pode acontecer na safra deste ano e as tendências para 2023. E a gente vai contextualizar um pouquinho com ele com relação a essa grande variação de preços que o nosso mercado tem passado nesse período de 6 meses. Leonardo, qual o real motivo, ou se tem N motivos para isso estar acontecendo? Olá, Luiz. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente tem aí diversos fatores nos últimos 6 meses que vieram movimentando os mercados, né? A gente pode citar aí 2 deles, para ser bem sucintos, aí, a grande quebra que a gente teve na América do Sul, né, na safra de soja, em Brasil, Paraguai e Argentina, jogando os preços aí para cima, né? E também a gente vem passando num contexto global com toda essa questão inflacionária, né? Então, muito dinheiro rodando no mercado. A gente vê esses grandes fundos de investimento também vindo para as commodities, comprando soja, comprando milho na bolsa para especular e vindo fazer dinheiro também aqui, operando um pouco das commodities. Nós não temos um excesso de demanda, nós temos uma falta de oferta de mercadoria. Então a gente não tem uma inflação por causa de demanda, você tem por causa de oferta. É mais ou menos por aí, não? Perfeito. A gente tem esse fator, né, Luiz, de tudo que a gente viveu no mundo por causa do coronavírus, a dificuldade de produção, né, a cadeia de suprimentos entrou em colapso, né, a gente vê fotos aí da China com mais de 3 mil navios para serem descarregados lá ou para serem carregados também. Então, toda essa atuação, além de todos os problemas que a gente teve em função dos desdobramentos do coronavírus, né, de lockdown e etc., a gente vem com o peso aí desses atuantes, desses fundos de investimento também, que acabam trazendo um movimento mais exagerado do que a gente poderia ver num cenário normal. Então, sim, a quebra, né, ela traz o fundamento altista para os preços, mas essa atuação, esse dinheiro exagerado no mercado, deixando para os fundos fazer o que bem entender aí, atuando muito nas commodities, acaba potencializando esse movimento de alta que por si só ele já aconteceria por causa das quebras, da menor oferta de safra de produtos que a gente tem hoje no mundo, né? Meio que vencemos o corona, vem um outro probleminha para tirar o nosso sossego, que foi a guerra. Isso também é fator determinante para essa variação, porque a gente tem variações de 4 a 5 reais por dia no preço de uma soja. E isso também tem correlação com isso também? Vem digamos assim, a colocar mais um pouquinho de gasolina nessa fogueira, hein? Sim, infelizmente a gente vem de vários fatores altistas seguidos, né? Então a guerra, com certeza, por todo o peso daquela região do Mar Negro, falando um pouco do grão, né? Na produção de milho e trigo, sem contar todo o peso das commodities energéticas, né? Então sim, a guerra é um fator determinante também para a gente ver os preços nos patamares que a gente está tendo, e enquanto a gente tiver esse movimento aí de conflito, a gente deve ver o reflexo nos preços, sim, e mantendo esses patamares mais elevados que a gente vem hoje. Isso, por um lado, é um ponto positivo, porque a gente tem preços elevados ao produtor, mas infelizmente isso acaba impactando na questão inflacionária também. Teve algumas tempestades perfeitas. Sim. Tempestades perfeitas é quando dólar e Chicago sobem ou descem ao mesmo tempo. Sim. Porque, teoricamente, você teria uma subindo e uma descendo, sim, e quando você tem as duas junto,
a gente tem tempestades perfeitas aí para ter algum efeito diretamente ao preço. E nesse contexto, entrando nessa linha de tempestade de preço, nós chegamos a soja de 200, nós chegamos a milho de 100. Hoje nós temos soja de quase 180, certo? Nós temos milho de 80. O que você pode, digamos, rapidamente passar para a gente no teu feeling, primeiro de milho, o que é mais ou menos a sua ideia em termos de milho, o que a gente pode falar para o nosso telespectador? Olha, Luiz, a gente precisa lembrar que está entrando aí uma safra de inverno de mais de 85 milhões de toneladas, né? Diferentemente do ano passado, como você disse, com a questão da quebra, trouxe os preços para os patamares. Então eu vejo, né, hoje saiu uma notícia também de possível exportação brasileira para a China, então a demanda externa vai tirar bastante produto, isso vai manter os preços do milho nesses patamares mais elevados até o final do ano. Só que o produtor ele sempre precisa lembrar que ele está no mercado cíclico. E a gente veio, né, nos últimos 2, 3 anos com tempestades perfeitas em favor do produtor. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O presidente José Zeferino Pedroso comenta sobre a esperança dos líderes rurais catarinenses. Nós tivemos a nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas, assim como nós fazemos anualmente, e aproveitamos, após 2 anos de comunicação através de vídeos, através da internet, de reuniões assim online, nós pudemos trazer os nossos líderes rurais para Florianópolis e ter assim um contato pessoal com esses nossos dirigentes sindicais que convivem em mais de 90 municípios do nosso estado. Em todos os quadrantes de Santa Catarina, lá existe um sindicato de produtor rural, um sindicato rural representando a nossa categoria, que é o produtor vinculado ao sistema CNA. E nessa reunião, como sempre fazemos, nós trazemos pessoas para trazer informações e nós também levamos as informações e captamos as preocupações dos nossos produtores. Foi uma reunião muito produtiva, nós sentimos que as nossas lideranças estão entusiasmadas, que nós vamos continuar produzindo. A preocupação maior é essa situação da insegurança com a guerra que nós estamos convivendo, aí da Rússia e da Ucrânia, que trouxe aí um alerta, acendeu uma luz praticamente vermelha, que ameaçam a falta de insumos para a nossa atividade. Esperamos que o Brasil, que tem grandes potenciais de exploração daquilo que nós precisamos nas nossas atividades agrícolas, volte-se também para dar condições de nós explorarmos essas potencialidades de insumos que nós temos, de fertilizantes, e nós podemos, pelo menos parcialmente, não sermos tão dependentes do mercado internacional como ocorre atualmente. Essas são as expectativas que temos. Sentimos assim o otimismo dos nossos produtores saindo de um momento tão preocupante, onde nós perdemos tantos amigos através dessa pandemia, mas principalmente o vigor, o dinamismo, o desejo de continuar produzindo continua muito concreto nos nossos produtores. E esperamos que isso faça com que Santa Catarina continue, apesar de um território diminuto, sendo um grande produtor de alimentos, em primeiro lugar para os catarinenses, depois para os brasileiros, e aí sim, o excesso, nós possamos ir saciar a fome de povos mundo afora.
Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Saiba a importância da proteção de fonte modelo Caxambu para os produtores rurais. O último levantamento do IBGE em Santa Catarina diz que o campo está envelhecendo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Em 2021 foi um ano de muito desenvolvimento para o COP e tudo está registrado no relatório de gestão do Sescope 2021. Fortalecemos a cultura cooperativista, aprimoramos o desenvolvimento organizacional, contribuímos para a profissionalização das cooperativas, atuamos em frentes de responsabilidade socioambiental e na difusão de conhecimento e pesquisa. Também aprimoramos a gestão nacional e estadual para responder a um cenário cada vez mais dinâmico e inovador, e a gestão de pessoas com foco em resultados. Tudo isso e muito mais você confere no relatório de gestão do Sescope 2021. Proteger as nascentes é fundamental para evitar a escassez hídrica.
A proteção de fonte modelo Caxambu, recomendada pela EPAGRE, proporciona segurança nas propriedades rurais. Vamos acompanhar agora a demonstração e importância desta técnica na reportagem do programa de TV SC Agricultura. A pequena mata é guardiã de um dos maiores tesouros da humanidade. Embaixo das árvores, essa riqueza brota do solo, está segura, bem protegida. Esta é uma das nascentes de água que nunca seca, mesmo em épocas de estiagem. Eu sempre digo para a mulher, olha, a gente vê falar na rádio que tem gente sem água ali na cidade, no interior, puxando água para os animais. E nós com uma água dessa, digo, ainda assim a gente tem que ter cuidado. O Sérgio mora há 23 anos nesta propriedade no interior do município de Vargião, oeste catarinense. Ele e a esposa Delmira não sofrem os efeitos das estiagens, cada vez mais frequentes na região e que causam graves prejuízos na produção rural e crise no abastecimento de água. Essa tranquilidade se deve aos cuidados que a família tem em proteger a nascente, seguindo as orientações técnicas da EPAGRE. Sem grandes investimentos, a fonte de água recebeu proteção e agora garante a sustentabilidade no campo. A proteção de fonte de água modelo Caxambu surgiu em Santa Catarina no final da década de 80, no município de Caxambu do Sul. Em todo o estado, a EPAGRE leva esta tecnologia para as famílias rurais como uma forma de garantir a disponibilidade e a qualidade da água nas propriedades rurais. Assim, as nascentes permanecem protegidas e este som é constante aqui nas áreas de preservação permanente. Para Sérgio e muitos outros agricultores, não há melhor investimento que cuidar da proteção das nascentes. A propriedade passa a ser valorizada. Representa uma coisa boa, porque isso aqui valoriza até a propriedade. Quando tem uma água dessa, o cara que vem olhar uma propriedade para comprar, ele vem primeira coisa, ele vem olhar a água onde é que está. O extensionista rural da EPAGRE, Murilo Mota, é o responsável por essa mudança de atitude. Esta é a proteção de fonte de água modelo Caxambu. Então nós temos esse tubo deitado, nós temos aqui 3 canos. O de baixo é onde nós fazemos a limpeza. Quando a gente quer esvaziar a proteção, a fonte para fazer a limpeza, nós abrimos essa tampa e vai esvaziar o conteúdo da fonte. O cano do meio é para onde a água vai ser derivada para o reservatório. Então é a mangueira d'água. Em cima é muito importante que nós tenhamos sempre um tubo, que é o ladrão. Ele fica aberto para quando há uma grande chuva, enxurrada, aumenta muito o nível de água. E aí é necessário que haja um ponto de saída de água, é o ladrão. Ele é um modelo ambientalmente correto, porque nesse caso o objetivo não é fazer uma grande perfuração no solo, um poço para armazenar água. Nesse caso o objetivo é bem simples, encontrar o olho d'água, encaixar o tubo e fazer uma proteção. A gente faz um isolamento da área. Então a gente preenche com pedras o espaço, faz um isolamento muito bem feito com lona, com plástico, e faz uma cobertura de terra. Então isso é um acabamento. E nesse caso a água vai ser armazenada num reservatório de água. Então pode ser uma caixa d'água, enfim, um reservatório de água grande que vai reservar essa água. O objetivo aqui é simplesmente proteger a qualidade da água. Em várias propriedades tem agricultor feliz que dorme um sono tranquilo, porque o abastecimento de água está garantido para o consumo da família, dos animais e das lavouras. Meu Deus do céu, que tal se não fosse a EPAGRE arrumar para a gente, o que a gente ia fazer? Sem instrução nenhuma, não sabia como fazer, né? Tem que agradecer o rapaz da EPAGRE que veio aí e acertou tudo, né?
Bem, nós estamos aqui na fonte que foi protegida nesse local há mais de 20 anos, tá? Aqui no Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar, o CEPAF. Ainda na condição da proteção, ela continua com saídas de água, tá? As amostras bacteriológicas que são feitas aqui também estão demonstrando que não há contaminação, mas isso se deve também a um ponto essencial, ó. Além da proteção in loco da nascente de água, a necessidade da proteção toda no entorno que nem está aqui, tá? Com floresta realmente ou outra vegetação permanente. Para quem tem uma nascente de água, para quem tem água na propriedade, é independência, é não depender desse insumo essencial para a vida humana e para produzir qualquer tipo de alimento, que é a água. E o nosso quadro Relembrando de hoje vai mostrar uma matéria feita em 2020, em pleno ano de pandemia, onde o IBGE comemorava o seu centenário. Falamos dos censos agropecuários e também dos resultados desse movimento que trouxe uma radiografia do meio rural catarinense. São várias as análises, mas a mais preocupante é que o campo catarinense está envelhecendo. Vejam como foi na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Do primeiro censo agropecuário, feito lá no longínquo 1920, para o mais recente, o de 2017, lá se vão quase 100 anos. Do governo de Epitácio Pessoa, quando ainda se chamava Diretoria Geral de Estatística, e depois, já como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lá pelos anos 40, o Brasil foi conhecendo a verdade do agronegócio. Tido como patinho feio, de gente sem instrução, rude, mal cuidada, o censo foi mostrando uma classe empreendedora, bem formada, que no silêncio dos verdes campos foi ganhando espaço e notoriedade. O IBGE experimentou os tempos de guerras, problemas políticos, enfrentou a escassez de recursos e nunca deixou de mostrar a realidade desse setor tão crucial. Dos tempos do lápis, caneta e prancheta para o movimento tecnológico de hoje, a história desses 100 anos está escrita em letras de forma. Essa tal de internet que o campo experimenta com sabedoria foi capaz de medir até os passos dos recenseadores. No último censo, eles percorreram mais de 18 milhões de quilômetros. Você sabe o que é isso? É mais de 4 vezes a distância entre o Oiapoque, no Amapá, e o Chuí, no extremo sul gaúcho. Ele mostra uma evolução, uma urbanização da população, mas, paradoxalmente, ele mostra uma evolução na produção e na tecnologia de produção. Então, hoje, o país, e Santa Catarina, sobretudo, ele tem se destacado nas exportações de commodities agrícolas e também de proteína animal, sendo líder em alguns desses setores. E isso é também uma essa pujança do campo é responsável pelo país ter passado, de certa forma, até incólume frente a algumas das grandes dificuldades econômicas que o mundo tem passado. E o setor, o campo, o setor agropecuário, tem sido um dos bastiões para manter a economia pujante, ou pelo menos enfrentar todas essas dificuldades que o país tem passado. E Santa Catarina, claro, também esteve no radar do IBGE. Aqui, os recenseadores enxergaram um estado que possui base econômica rural nas pequenas famílias de agricultores. São mais de 50% dessa faixa de trabalho. Significa dizer que entre os estados do Sul e do Sudeste, Santa Catarina tem o maior percentual de pessoas nesse segmento. A gente tem sobretudo, eu acho que o que a gente pode destacar é uma evolução na produtividade. E isso vem muito da tecnologia de produção. Então você tem a tecnologia de produção aplicada na indústria, sobretudo na indústria de proteína animal e nas commodities agrícolas, e isso faz com que haja um aumento no volume de produção. O pessoal ocupado, todavia, tem diminuído. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem de 2006 para 2017, que foram os 2 últimos censos, a gente teve uma redução de 12,2% do pessoal ocupado. E essa redução se deu em maior escala na agricultura familiar. Então a gente percebe que o jovem do campo, ele tem deixado o campo. Dos 183 mil estabelecimentos rurais recenseados no estado, 143 mil pertencem à agricultura familiar.
Isso representa 78% de toda a mão de obra. Mas em relação ao censo de 2006, houve queda de 9%. Mesmo assim, é um setor que gera valor bruto de produção que ultrapassa os 20 bilhões de reais. Essas informações que a gente coletou, elas servem de subsídios, né, para os entes públicos, para que possam, a partir dali, analisar quais são as formas que eles podem, né, incentivar os jovens, especialmente, eu acredito, jovens casais, né, que já aconteceu aqui no estado esse incentivo a crédito para aquisição de novos estabelecimentos, sementes, enfim, assistência técnica, digamos, mais presente com eles, né, para que incentive esses novos casais para ficarem no campo. Mas se o número de pessoas ocupadas no agro caiu 12% nesses últimos anos, com parte da agricultura familiar perdendo o terreno, outro número revela que esse pessoal pode ter subido de patamar, porque os estabelecimentos não familiares ganharam mais 35 mil novos estabelecimentos. É um comportamento, digamos assim, esperado, porque vou citar aqui dois exemplos, né? Na lavoura do arroz e na soja, os produtores, quando começam a obter um rendimento bom e ganhos, né, de lucro, eles arrendam mais terras, né? Então a tendência é que aumente e depois eles também podem comprar. Apesar de termos a terceira maior proporção do Brasil em produtores com idade avançada, entre 45 e 75 anos, temos também os mais instruídos e os que mais recebem assistência técnica. Acho que isso resume o fantástico potencial agrícola catarinense. Somos pequenos, mas eficientes. E com os resultados anunciados pelo IBGE sobre o retrato do campo que está envelhecendo em Santa Catarina, o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio termina aqui, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.